Emoção não é ordem. Eu sou Camila Rodrigues, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e esse é o Em Voz Baixa. Na terapia cognitivo-comportamental, conhecida como TCC, a gente aprende que há ferramentas de como desenvolver a técnica entre o sentir e o responder. Hoje, o tema é sobre reatividade, um comportamento visto como impulsividade, até confundido como uma característica de personalidade. Não nascemos reativas, aprendemos, nos tornamos reativa. Então, vamos lá. Reatividade é quando simplesmente uma situação ele desenvolve na gente, desencadeia na gente um comportamento como resposta. Na TCC, o ser humano ele é visto mais ou menos, resumidamente, em 3 pilares. Existe a situação externa, mundo, vivência, problemas, pessoas. Essa situação, ela gera um pensamento. Desse pensamento, ativa um sentimento, uma emoção. E como resposta a tudo isso, temos o nosso comportamento. É como se o nosso comportamento fosse o resultado final de tudo que nós assimilamos daquela situação. Bom, e aí você me pergunta, mas Camila, como é que isso a gente aprende? Então, se a gente parar para pensar que viemos de uma infância onde os adultos tratavam as suas emoções com reatividade, com raiva, logo a gente assimila que é normal, que é comum, que é esperado pelo mundo termos esse tipo de resposta. Agora, se ao invés da raiva, esses adultos, eles davam como resposta o seu comportamento calado, introspectivo, neutro ou simplesmente indiferente àquela situação, assim que nós assimilamos. E cada tipo de reação observada, ensinada, vivenciada, tudo isso é um histórico emocional que trazemos dentro da gente. É como se tivéssemos internalizado cada situação e cada situação dessa tenha gerado e alimentado um tipo de emoção diferente. Então, muitas vezes, a gente responde àquela situação a partir de uma ansiedade, de uma frustração, da raiva, do nervosismo. Tudo isso vai determinar que tipo de comportamento nós vamos responder a essa situação. Vou trazer um exemplo aqui clássico. Relacionamento. Se eu mando uma mensagem e o meu namorado ele não me responde, para uma pessoa que é reativa, que tem esse comportamento mais agressivo, logo ela começa a questionar se está acontecendo alguma coisa, se ele está muito ocupado, por que ele não está respondendo? Tudo isso vai alimentando aquele sentimento de que aquela pessoa ela foi internalizada ao longo da sua vida. Um outro exemplo é sobre a crítica. Nem sempre gostamos de receber as críticas, mas elas fazem parte, até para um desenvolvimento pessoal, profissional. Mas as pessoas mais reativas, com comportamentos mais reativos, ela recebe essa crítica ou esse feedback como um ataque. Temos 2 tipos de reações, de respostas para esse ataque que a pessoa internalizou. Ou ela contra-ataca agressivamente, ou ela simplesmente ignora essa situação. Ela se cala, mas não se engane.
ela fica ruminando toda essa situação. Ela se sente culpada por não ter respondido naquele momento, ela se entristece, ela continua nervosa internamente, mas ela mantém um padrão de não responder. Bom, eu gostaria aqui de explicar, esclarecer um pouquinho mais sobre reatividade. Reatividade é quando um comportamento ele vem a partir de uma situação dentro dos nossos impulsos. É quando eu não paro para pensar qual a resposta que eu devo dar naquele momento, ou até mesmo se eu preciso responder aquela situação. Desde sempre, nós fomos ensinados que para toda situação a gente precisa dar uma resposta. A mulher, muitas vezes, ela é cobrada, né, dentro de um contexto profissional, dentro de um contexto familiar, a ter uma resposta para tudo isso. Mas será mesmo que precisamos ter uma resposta para tudo? Ou será que naquele momento eu estou preparada para aquela resposta? Quando a gente começa a fazer a terapia, quando a gente começa um processo de autoconhecimento, é muito comum tudo isso se confundir internamente, né? Eu mesma, quanto paciente, eu já me questionei quantas vezes, mas será mesmo? Ou você já passou por uma situação em que no momento você não soube responder, mas assim que ficou sozinha, ou saiu daquela situação, você pensou, deveria ter respondido isso. Pois é. Esse processo de reatividade é essa obrigatoriedade que nos colocaram de que eu preciso responder naquele momento a tudo. Então, vem pensamentos automáticos, se eu não consigo controlar a minha emoção, logo eu também não vou conseguir controlar as minhas respostas. A entonação da minha voz, a agressividade como eu quero que o outro entenda que eu não gostei. A frustração, ela é muito marcada pela intensidade. Quando eu me frustro com alguém ou com algo, com alguma situação específica, é natural que eu queira devolver essa frustração para o outro na mesma intensidade em que eu estou sentindo essa frustração. Logo, a agressividade verbal ou até mesmo física, infelizmente, ela é dentro dessa resposta. Ela caracteriza essa frustração. A reatividade ela é marcada pela intensidade, tanto pela obrigatoriedade de uma resposta e pela emoção ativada. Bom, Camila, o que você me propõe, então, a tentar flexibilizar, melhorar a reatividade? É entender que nem tudo precisa de uma resposta naquele momento. Tá tudo bem se a gente não tiver uma resposta imediata. É melhor não ter a resposta do que resposta errada. Muitas vezes é confundido com o calar-se como não ter argumentos, como estar errada ou como frágil, como é visto, né, o nosso papel na sociedade. E não. Muitas vezes é sinônimo de inteligência emocional. Eu costumo dizer, a citar um exemplo de que uma vez eu mesma me frustrei por uma situação pessoal onde eu queria muito adquirir um bem material. E aí, compartilhando, né, essa ideia, esse desejo meu, eu percebi que a outra pessoa ela não estava tão empenhada quanto eu. Afinal, era um desejo meu, né, de obter. E teve um dia que eu fiquei muito frustrada e eu senti a reatividade. Quando eu comecei a formular as frases, eu percebi a reatividade que eu queria atacar essa pessoa
porque ela não estava tão interessada no assunto quanto eu, e então eu decidi ir para o banheiro, tomar um banho longo, lavar o cabelo, acalmar os pensamentos, respirar corretamente, profundamente, me autorregular, e então eu voltei a ter essa conversa depois do banho mais demorado. Toda vez que a gente tem esse comportamento em respirar, internalizar, se questionar por que das minhas emoções, de como eu cheguei à conclusão de que eu não preciso ter aquele comportamento naquele momento, isso traz a segurança de discutirmos melhor sobre aquele assunto. Até de pensar e planejar algo, como no meu caso, que deu tudo certo depois, mas nem sempre a gente tem esse autoconhecimento. Um outro exemplo dentro da maternidade é quando um filho ele não obedece à mãe. Quantas vezes essa mãe ela se sente julgada pelas pessoas em sua volta? Porque se o filho ele é mal educado, a culpa é de quem? Que não soube impor os limites, que não soube educar essa criança. Então, muitas vezes, ela parte para a agressão física na tentativa de controlar aquela situação simplesmente para não ser julgada. Mas então, depois, quando os ânimos se acalmam, quando ela consegue se autorregular, ela se envergonha e ela rumina o comportamento de ter sido reativa com aquela criança. Ela simplesmente não conseguiu controlar a impulsividade daquele momento. E tudo isso, muitas vezes, é simplesmente para darmos uma resposta à sociedade. A mulher, muitas vezes, ela traz consigo não só a culpa de não conseguir ou de ter respondido daquela maneira, mas a crítica em si ou um feedback profissional, pessoal, uma amiga, né, que diz algo sobre uma situação específica, um comportamento, ela se culpa, né, por não conseguir, de repente, atender a essas expectativas. Eu costumo dizer que nós mulheres, a gente vem com esse defeito de fábrica, né, que se eu não atendo um padrão, eu não faço parte dele. As redes sociais, ela tem trazido muito esse conflito interno. Então, quantas pessoas, quantas mulheres têm a questão de autoimagem, de olhar uma mulher uma outra mulher na rede social mas eu não vou conseguir nunca ser dessa maneira, ou de enxergar uma outra profissional e falar, nossa, mas ela é muito melhor do que eu. Então, é como se a gente vai alimentando toda essa frustração. E quando eu me deparo, né, eu mulher, eu me deparo com uma outra mulher que está num nível diferente, superior até ao meu momento atual, muitas vezes eu tendencio a ter esse comportamento muito mais reativo. Internamente, a insegurança ela é ativada, mas para se defender, para não demonstrar essa insegurança, muitas vezes o ataque faz essa defesa como um mecanismo de defesa. É muito comum. Eu já ouvi diversos relatos dentro da clínica de que uma pessoa ela teve um comportamento um pouco mais hostil, um comportamento reativo, e depois analisando friamente na sessão, né, comigo, ela acabou até se envergonhando daquele comportamento, porque não condizia com os seus valores, aquilo não definia quem era ela. E muitas vezes eu já ouvi: não sei por que eu fiz isso, Camila. Não sei aonde eu estava com a cabeça, mas na verdade
A reatividade, ela foge, né, do consciente, ela não é um ato racional. Ser responsiva, sim. Quando você recebe aquela informação, você consegue digerir, a gente fala filtrar, né, das suas emoções. Muitas vezes aquele ataque, aquela situação nem chega a ser um ataque, simplesmente uma situação. Mas mesmo que seja um ataque, não diz sobre mim. Aquilo me define ou diz muito mais sobre o outro. Então, quando a gente começa a filtrar a situação, as emoções, a fala do outro, a gente começa a desenvolver uma inteligência emocional de que maneira eu quero responder àquela situação, né? Se o outro me diz, não te sinto preparada nesse momento para tal tarefa, mas internamente eu julgo preparada, a maneira como eu me apresento, como eu falo, como eu olho, como eu me posiciono, pode ser determinante. Eu não preciso provar agressivamente, eu não preciso ter uma resposta imediata para provar que eu sou capaz. Capacidade não me define por completo, né? Muitas vezes somos capazes, sim, mas a maneira como executamos, a maneira como nos posicionamos, como falamos com o outro, como devolvemos aquela conversa, né? Naquela situação específica, ela determina muito mais do que uma resposta tentando convencer o outro. Então, hoje, essa reflexão ela é muito mais dentro desse contexto. O teu comportamento, ele está congruente? Ele está alinhado com as suas emoções? E só para a gente finalizar, não é uma característica de personalidade. Eu canso de ouvir, Camila, mas eu nasci assim. Desde pequena eu sou brava, eu tenho uma personalidade forte. Não. A reatividade, ela não é uma característica de personalidade. É um comportamento aprendido, desenvolvido ao longo da vida. E isso dá para a gente trabalhar na clínica, dá para a gente entender que aquela resposta, né, muitas vezes uma resposta mais agressiva, mais torta, como a gente costuma dizer popularmente, é muito mais sobre como eu me senti do que propriamente a situação. Então, a reatividade, ela é a resposta de uma emoção. E se ela está desalinhada conforme ao teu ver, o teu ponto de vista, quem é você e o que a sociedade espera de você, tudo isso dá para ser trabalhado dentro da clínica. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e até a próxima.